som de um copo de cristal se estilhaçando contra um chão de mármore é alto, mas o silêncio que o seguiu foi ensurdecedor. Dentro do Obsidian, o restaurante mais exclusivo de Nova York, 50 das pessoas mais ricas da cidade pararam de respirar. Julian Thorne, um homem valendo 6 bilhões de dólares e conhecido por destruir empresas antes do café da manhã, tinha acabado de gritar na cara de uma garçonete de 23 anos. Todos esperavam que ela chorasse. Todos esperavam que ela corresse. Em vez disso, Sonny Vance inclinou-se sobre a mesa, olhou o bilionário diretamente nos olhos e sussurrou 7 palavras que mudariam toda a trajetória de Wall Street. Grite comigo de novo, e isso termina. O que Julian fez em seguida não apenas chocou a sala, a aterrorizou. Você não vai acreditar como esta noite termina. A chuva em Manhattan naquela terça-feira era implacável, martelando contra as janelas escuras do chão ao teto do Obsidian. Dentro o ar cheirava a azeite trufado, mogno envelhecido e medo. Sonny Vance ajustou a gola de seu uniforme preto. Seus pés estavam latejando. Era seu segundo turno duplo seguido, e o aluguel de seu pequeno apartamento no Queens vencia em 3 dias. Ela estava exausta, mas seu rosto era uma máscara de perfeita indiferença profissional. Mesa 1 precisa de uma recarga do pino. E tenha cuidado. O Matraí, um homem nervoso chamado Charles, sibilou ao passar por ela. Sr. Thorne está num humor. Sonny não precisava do aviso. Todos na cidade sabiam quem Julian Thorne era. Aos 32, ele era o CEO da Thorne Capital, uma firma de private equity que adquiria negócios em dificuldades, as despojava de partes e as vendia por lucros massivos. Ele era bonito de uma maneira aterrorizante, de gumes afiados. Cabelo escuro, olhos cinzentos que pareciam nuvens de tempestade e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Mas esta noite, ele parecia um homem à beira de uma explosão violenta. Ele estava sentado com 2 outros homens. Um era seu advogado, um homem suado chamado Peter. O outro era Marcus Sterling, o maior rival de Julian. Sterling era mais velho, mais pesado, e tinha um sorriso que não alcançava seus olhos. Sunoni se aproximou da mesa com a garrafa de vinho. Estou te dizendo, Julian, a avaliação está errada. Sterling estava dizendo, inclinando-se para trás em sua cadeira de couro. Você está comprando um navio afundando. A divisão de logística da Kincaid Shipping está infestada de dívidas. Julian bateu a mão na mesa. A prataria pulou. Não me dê lições sobre dívidas, Marcos. Eu conheço os livros melhor do que você. Você está tentando me subestimar porque quer os ativos para si mesmo. Estou tentando salvá-lo de um erro de $1 bilhão. Sterling sorriu presunçosamente. Sonny moveu-se silenciosamente para o lado direito de Julian para servir o vinho. Ela tinha feito isso 1000 vezes. A pata estava perfeita. Mas assim que ela começou a girar a garrafa para pegar a gota, Julian esticou o braço em um gesto de frustração. Seu cotovelo conectou forte com o pulso de Sonny. A garrafa não caiu, mas o vinho tinto espirrou violentamente, respingando para fora do copo e na manga da camisa branca impecável, feita sob medida de Julian. A reação foi instantânea. Julian saltou de sua cadeira arrastando ruidosamente contra o chão. Pelo amor de Deus, ele rugiu. O som ecoou pelos tetos altos do restaurante. Sononi recuou, segurando a garrafa contra seu peito. Senhor, eu olho para isto, Julian gritou, seu rosto corando de raiva. Ele não estava apenas bravo com a camisa. Ele estava desabafando a pressão de uma negociação falha. E Sonny era o alvo conveniente. Você tem alguma ideia de quanto este terno custa? Você é incompetente ou apenas estúpida? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Os garfos pairaram a meio caminho das bocas. Conversas morreram. Na mesa 4, um senador olhou para o lado nervosamente. Na mesa 7, um magnata da tecnologia observou com olhos arregalados. Charles o metro veio correndo, seu rosto pálido. Sr. Thorne.
Sinto muito terrivelmente. Ela é nova. Ela não quis dizer. Eu não me importo se ela é nova. Julian latiu, virando seus olhos cinzentos para Sunny. Ele pairava sobre ela. Estou no meio de um negócio que poderia mudar a indústria e tenho que lidar com uma garçonete desajeitada arruinando um terno de $5.000. Saia da minha vista. Na verdade, saia deste prédio. Sterling soltou uma risada zombeteira baixa. Noite difícil, Julian. Não consegue nem controlar a ajuda. Aquela risada fez isso. Algo dentro. Sunny estalou. Não foi o insulto. Não foi nem o grito. Foi a arrogância. Foi a suposição de que porque ele tinha bilhões e ela tinha um avental, ela não era um ser humano. Ela pensou em seu pai. Um homem que trabalhou até a morte, quebrado por homens exatamente como Julian Thorne. Sunny não recuou. Ela não se desculpou novamente. Ela deu um passo à frente. Ela colocou a garrafa de vinho na mesa com um baque definitivo. O ruído era suave, mas no silêncio soou como um gaveiro. Sunony olhou para cima. Ela travou os olhos com Julian Thorne. Ela não piscou. Ela não tremeu. Eu não derramei o vinho, Sr. Thorne, ela disse. Sua voz era baixa, firme e cristalina. Você bateu no meu braço porque você falta controle de impulso. Charles ofegou. Sunny, saia imediatamente. Sunny o ignorou. Ela manteve os olhos em Julian. Você está negociando um negócio para a Concade Shipping. Você está estressado porque o Sr. Sterling aqui está te iscando e você está caindo nisso. Mas você não desconta isso em mim. Julian pareceu atordoado. Sua boca abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Ele nunca tinha sido falado assim. Nem por seus membros do conselho, nem por seus inimigos, e certamente não por uma garçonete. Sunony inclinou-se mais perto, baixando sua voz para um sussurro letal que apenas os 3 homens à mesa podiam ouvir. Grite comigo de novo e isso termina. Julian piscou. Com licença. Este jantar, Sunny disse. Eu vou embora. Charles chama a segurança. Você faz uma cena. E o Sr. Sterling aqui volta para seus parceiros e lhes diz que Julian Thorne é tão emocionalmente instável que gritou com uma garçonete por uma gota de vinho. Como você acha que isso impacta seu preço de ações amanhã de manhã? O silêncio esticou por 5 segundos agonizantes. O sorriso presunçoso de Sterling desapareceu. Ele olhou para Julian, esperando para ver se o bilionário explodiria. Julian encarou Sunny. Ele olhou para seu uniforme barato, seu cabelo puxado para trás, seus olhos cansados que guardavam um fogo que ele não via há anos. Ele viu algo lá, não medo, inteligência. Lentamente, a cor vermelha sumiu do rosto de Julian. Ele olhou para sua manga manchada, então de volta para Sunny. Um estranho sorriso torto tocou o canto de seus lábios. Sente-se, Julian disse. Sunny franziu a testa. Senhor, Julian gesticulou para a cadeira vazia ao lado dele. A 4ª cadeira na mesa destinada a um parceiro que não tinha aparecido. Eu disse, sente-se, Julian limpa a garganta. Repetiu, sua voz calma agora, controlada. Ele olhou para Charles. Traga a ela um copo e um menu. Sr. Thorne, eu... Charles gaguejou. Faça, Julian comandou. Então ele olhou de volta para Sunny. Você acha que estou perdendo esta negociação? Eu sei que você está, Sunny disse, permanecendo em pé. Prove, Julian desafiou. Sente-se. Limpa a garganta. Se você pode explicar por que estou perdendo para Sterling, eu lhe darei $10.000 agora mesmo para cobrir seu aluguel e aquele terno. Se não pode, você está demitida. Sunny hesitou. $10.000. Isso era 6 meses de aluguel. Isso era liberdade. Ela olhou para Sterling, que parecia nervoso agora. Ela olhou para Julian. Sunny puxou a cadeira e sentou-se. Deal, ela disse. A atmosfera na mesa 1 mudou instantaneamente. Passou de um espetáculo público para uma sala de guerra de altas apostas. Charles, tremendo, colocou um copo de cristal na frente de Sunny
e o encheu com o mesmo vinho vintage que ela tinha estado servindo. Ele recuou rapidamente, parecendo que esperava que o prédio explodisse. Isso é ridículo, Julian. Marcus Sterling bufou, ajeitando sua gravata. Você vai deixar uma servente olhar documentos confidenciais de fusão. Estou saindo. Sente-se, Marcus, Julian disse, seus olhos não deixando Sunny. Você estava apenas reclamando que o negócio era chato. Agora é interessante. Ele deslizou uma pilha grossa de papéis pela toalha de mesa em direção a Sunny. Divisão de logística da Concade Shipping. Marcos diz que a dívida é tóxica. Eu digo que a infraestrutura vale o risco. Quem está certo? Sunny não tocou no vinho. Ela estendeu a mão para os documentos. Suas mãos, ásperas de lavar pratos, viraram o papel nítido e caro. O que Julian e Sterling não sabiam, o que ninguém no Obsidian sabia, era que Sunny Vance nem sempre foi uma garçonete. 5 anos atrás, ela tinha sido um prodígio. Ela tinha estado em uma bolsa de estudos integral para Wharton, estudando contabilidade forense. Ela tinha um dom para padrões, para ver os números que as pessoas tentavam esconder. Mas então seu pai ficou doente. As contas médicas se acumularam. O seguro negou os pedidos. Ela largou para trabalhar em 3 empregos para pagar seu tratamento até o dia em que ele morreu. Ela nunca voltou. Ela não podia pagar a mensalidade. E o luto tinha enterrado sua ambição. Até esta noite. Sunny examinou os balanços. Seus olhos correram pelas colunas. Ativos, passivos, cronogramas de depreciação. A mesa ficou em silêncio por 2 minutos. Bem, Sterling zombou. A garçonete precisa de uma calculadora. Sunny olhou para cima, ignorando Sterling completamente. Ela se virou para Julian. Ele está mentindo para você, ela disse calmamente. As sobrancelhas de Julian se ergueram. Sobre a dívida? Não, a dívida é real. É na verdade pior do que o resumo diz, Sunny disse, virando para a página 42. Mas isso é um chamariz. Um chamariz? Julian inclinou-se. Olhe aqui. Sunny apontou para uma nota de rodapé na seção de inventário. Ele está avaliando os contêineres de transporte e a frota ao valor de mercado atual. Mas Concade detém um contrato legado com o porto de Roterdã, mencionado neste adendo aqui. Esse contrato expira em 3 meses, ela tocou no papel. Sem esse contrato, Sunony continuou, sua voz ganhando força. A frota não pode atracar na Europa sem pagar uma tarifa que é 40% mais alta do que o padrão da indústria. A avaliação desta empresa cai pela metade no momento em que você assina. Sterling não está tentando salvá-lo de um erro. Ele está tentando lhe vender uma bomba antes que ela exploda. Julian congelou. Ele arrebatou o papel dela, lendo a letra miúda que ela tinha apontado. Seus olhos se estreitaram. Ele fez a matemática mental. Ele olhou para Marcus Sterling. Sterling estava pálido. Ele estendeu a mão para seu copo d'água, sua mão tremendo ligeiramente. Isso é verdade, Marcus? Julian perguntou. Sua voz estava terrivelmente quieta. É uma cláusula padrão, Julian. Nós íamos renegociar o maldito negócio podre. Sterling gaguejou. Você estava jogando isso em mim, Julian disse, percebendo a magnitude da armadilha. Você ia me deixar comprar a Concade, deixar o contrato expirar, e então assistir minhas ações despencarem para que você pudesse comprar minha empresa por centavos de dólar. Sterling levantou-se abruptamente. Eu não tenho que ouvir isso. Isso é insanidade. Pegando o conselho financeiro de uma garota que limpa mesas. Esta garota acabou de me salvar 300 milhões de reais, Julian disse friamente. Saia, Marcus. O negócio está morto e amanhã estou vendendo a descoberto suas ações. Sterling olhou para Sunny com ódio puro. Você não tem ideia do que acabou de fazer, sua pequena rata. Você fez inimigos que não pode pagar. Ele saiu furioso do restaurante. Julian o observou ir, então virou-se lentamente de volta para Sunny. A raiva tinha sumido de seu rosto, substituída por um olhar de intensa curiosidade. Ele enfiou a mão no bolso de seu paletó, tirou um talão de cheques e destampou uma caneta tinteiro.
Ele escreveu rapidamente, arrancou o cheque e o deslizou pela mesa. Sunny olhou para ele. Não era por $10.000, era por $50.000. Eu mantenho minha palavra, Julian disse. Isso é pelo conselho e pela camisa. Sunny encarou o cheque. Era mais dinheiro do que ela tinha feito em 2 anos. Poderia pagar todas as suas dívidas. Poderia mudar sua vida. Ela olhou para Julian. Eu não posso pegar isso. Por que não? Você ganhou isso porque eu não fiz isso pelo dinheiro, Sunny disse, empurrando o cheque de volta. Eu fiz isso porque odeio valentões e Sterling é um valentão. Ela levantou-se alisando seu avental. Eu tenho que voltar ao trabalho, Sr. Thorne. Meu turno não acabou. Ela se virou para ir embora. Espere, Julian disse. Sunny parou. Julian levantou-se. Ele era alto, 6'2", e pela primeira vez naquela noite ele não parecia um tirano. Ele parecia um homem que finalmente tinha encontrado algo interessante em um mundo chato. Você está sendo desperdiçada aqui, ele disse. Você tem uma mente para a contabilidade forense. Por que você está servindo o pastor? A vida acontece, Sunny disse secamente. Venha trabalhar para mim, Julian disse. Sunny riu, um som seco, sem humor. Como o quê? Seu gerente de humor pessoal? Não, obrigado. Como analista júnior, Julian disse. Thorne Capital, começamos com $120.000 por ano, mais bônus. Você começa segunda-feira. O coração de Sunny martelou contra suas costelas. Era o sonho que ela tinha desistido. Mas ela olhou para Julian, o homem que tinha gritado com ela 10 minutos atrás. Eu não trabalho para pessoas que gritam com sua equipe, ela disse. Eu não vou gritar com você, Julian disse, um sorriso presunçoso retornando. Tenho a sensação de que você é a única pessoa em Nova York que gritaria de volta. Ele colocou o seu cartão de visitas na mesa ao lado do cheque rejeitado. Segunda-feira de manhã, 8h AM. Não se atrase. Julian Thorne jogou uma pilha de dinheiro na mesa para cobrir a conta, pegou o seu casaco e saiu para a chuva, deixando Sunny parada ali, o cartão de visitas brilhando sob a luz do lustre. Sunny não dormiu naquele fim de semana. Ela passou sábado e domingo encarando o cartão de visitas. Thorne Capital. Era a firma mais agressiva e implacável da cidade. Trabalhar lá era como voluntariamente entrar em uma jaula de leões. Mas então ela olhou para seu apartamento, a mancha de água no teto, a geladeira vazia, os avisos de cobrança das contas médicas de seu falecido pai. Ela tinha que fazer isso. Na segunda-feira de manhã, Sunny Vance saiu do metrô em Wall Street. Ela não estava usando um uniforme. Ela estava usando seu único bom terno, um blazer azul marinho que ela tinha comprado para entrevistas anos atrás, e um par de saltos que ela tinha polido até brilharem. O edifício Thorne Capital era um monólito de vidro perfurando o céu. Quando ela chegou à recepção no 4º andar, a recepcionista, uma mulher com cabelo loiro perfeitamente penteado, olhou para baixo do seu nariz para ela. Posso ajudá-la? Estou aqui para ver o Sr. Thorne. Sou a nova analista. A recepcionista ergueu uma sobrancelha. Nome, Sunny Vance. A recepcionista digitou em seu computador. Ela pausou. Sua expressão mudou de desdém para confusão. O Sr. Thorne a colocou em seu calendário pessoal. Entre direto. As portas duplas no final do corredor. Sunny andou pelo corredor. Era uma colmeia de atividade. Homens e mulheres em ternos caros gritavam em telefones, encaravam configurações de 6 telas e se moviam com energia frenética. Ela alcançou as portas duplas. Ela bateu. Entre. Ela empurrou as portas abertas. O escritório de Julian era maior do que seu apartamento inteiro. Tinha uma vista panorâmica do rio Hudson. Julian estava de pé junto à janela ao telefone. Eu não me importo com o que a SEC diz. Conserte, ele disse. Então desligou. Ele se virou para Sunny. Ele parecia diferente à luz do dia, menos sombrio, mas tão intenso quanto. Ele a examinou da cabeça aos pés. Você apareceu, ele disse. Preciso do dinheiro, Sunny disse honestamente. Honestidade? Bom, isso é raro aqui,
Julian caminhou para sua enorme mesa de carvalho. Aqui está a sua primeira tarefa. Ele deixou cair um arquivo grosso na mesa. Este é o arquivo de fusão para a Sterling Industries. O homem que você conheceu no jantar. Marcus Sterling. Sunny deu um passo à frente. Pensei que aquele negócio estava morto. O negócio com Cade está morto, Julian disse, seus olhos cintilando. Mas você humilhou Sterling na minha frente. Ele está bravo. Ele é imprudente. Quando homens como Sterling ficam bravos, eles cometem erros. Quero adquirir a empresa dele. Aquisição hostil. Sunoni sentiu um arrepio. Você quer que eu o ajude a destruir o homem que insultei? Eu quero que você encontre os esqueletos no armário dele. Julian corrigiu. Você encontrou as garras de Roterdã em 2 minutos. Quero saber o que mais ele está escondendo. Você tem 48 horas, e se eu não encontrar nada, então você volta para o Obsidian e reabastece copos de água. Era um teste. Um brutal. Sunny pegou o arquivo. Onde está minha mesa? Julian apontou para um pequeno cubículo de vidro bem em frente à porta de seu escritório. Bem ali onde posso te ver. Pelos próximos 2 dias, Sunny viveu naquele cubículo. Ela bebeu café de escritório terrível e comeu biscoitos de máquina de venda automática. Ela mergulhou nas finanças da Sterling Industries. No início, tudo parecia perfeito. Sterling era cuidadoso, mas Sunny se lembrou do padrão do restaurante. Ele escondia coisas nas notas de rodapé, nos detalhes chatos que ninguém verificava. Tarde na terça-feira à noite, o escritório estava vazio, exceto pela equipe de limpeza e Julian, que ainda estava em seu escritório. Os olhos de Sunny estavam ardendo. Limpa na garganta. Ela estava prestes a desistir quando o viu. Um pagamento recorrente a uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Era pequeno, insignificante, mas o nome da empresa, Limpe a Garganta, Lerner Corp., correspondia a um fornecedor listado em um relatório de impacto ambiental de 3 anos atrás. Ela fez referência cruzada das datas. Toda vez que a Lerner Corp era paga, havia uma queda nos custos de descarte de resíduos de Sterling. Ela puxou os dados de imagens de satélite para uma das plantas químicas de Sterling, em Nova Jersey. Ela ofegou. Sunny pegou os papéis e correu para o escritório de Julian sem bater. Julian estava dormindo em seu sofá de couro, seu braço sobre seus olhos. Ele sentou-se instantaneamente quando ela irrompeu. "O quê?" ele perguntou, voz rouca de sono. "Eu encontrei", Sunny disse sem fôlego. Ela bateu o arquivo na mesa de centro. "Sterling não está apenas cozinhando os livros. Ele está envenenando a água." Julian esfregou o rosto e olhou para os dados que ela apresentou. "Explique." Ele está contornando as regulamentações de descarte de resíduos, pagando uma empresa de fachada para despejar resíduos químicos em zonas úmidas protegidas. É despejo ilegal em escala massiva. Se isso vazar, suas ações não apenas caem. Ele vai para a prisão federal. Julian olhou para os papéis. Ele olhou para Sunny. O ar na sala carregou-se de eletricidade. "Você tem certeza?" 100%. Julian levantou-se. Ele caminhou até ela. Ele estava perto. Perto demais. Sunny podia sentir o cheiro de café e madeira de cedro cara. "Você acabou de me entregar uma arma carregada, Sunny." "O que você vai fazer com ela?" ela perguntou. "Vou matá-lo." "Limpa a garganta." Julian sussurrou metaforicamente. Ele estendeu a mão e por um segundo, Sunny pensou que ele ia tocar seu rosto. Sua mão pairou perto de seu ombro. "Vá para casa, Sunny. Durma um pouco. Amanhã vamos para a guerra." Sunny assentiu e virou-se para sair. "Sunny", ela parou na porta. "Você não é mais uma garçonete", Julian disse suavemente. Sunny sorriu, um sorriso de verdade desta vez. "Boa noite, chefe." Ela saiu do prédio sentindo-se invencível, mas ela não sabia que estava sendo observada. Do outro lado da rua, em um sedã preto com vidros fumê, Marcus Sterling observou Sunny Vance sair do prédio da Thorn Capital. Ele segurou um telefone no ouvido. "É ela", Sterling disse, sua voz gotejando veneno.
A garota do restaurante. Ela está trabalhando para ele agora. Ela é a que está cavando. Uma voz na outra ponta estalou. O que você quer que a gente faça? Sterling observou Sunny desaparecer na estação de metrô. Quero ela assustada, Sterling disse. Quero que ela deseje nunca ter aprendido a ler, quebre-a, e se isso não funcionar, remova-a. A intimidação começou sutilmente. Primeiro foram chamadas telefônicas silenciosas no meio da noite. Então, Sunny notou um sedã cinza a seguindo em seu trajeto matinal. Mas Sunny Vance tinha passado anos evitando cobradores de dívidas e navegando em bairros ruins. Ela não era facilmente abalada. Ela manteve a cabeça baixa e focou em construir o caso contra Marcus Sterling. 3 dias depois de encontrar o relatório ambiental, Sunny voltou para seu apartamento no Queens às 11 p.m. Ela estava exausta. As luzes no corredor estavam queimadas de novo. Ela destrancou sua porta e congelou. Seu apartamento tinha sido revirado. As almofadas do sofá foram rasgadas. Alguns livros foram rasgados. As gavetas foram esvaziadas no chão. E na parede, pintado com spray em letras vermelhas irregulares, estava uma mensagem. Fique servindo mesas. Seu coração martelou contra suas costelas. Isso não era um roubo. Nada de valor. Seu laptop, sua pequena TV foi levada. Isso era uma mensagem. De repente, ela ouviu o estalo pesado de botas em vidro atrás dela. Sunny girou. 2 homens em jaquetas escuras estavam parados em sua porta, bloqueando a saída. Eles usavam máscaras de esqui. Você é uma garota inteligente, o mais alto grunhiu, entrando na pequena sala. Eles seguravam um bastão retrátil. O Sr. Sterling acha que você precisa de uma lição em privacidade. Sunny recuou até suas pernas baterem na mesa de centro virada. Ela examinou a sala por uma arma, uma lâmpada, um caco de vidro. Qualquer coisa. Saia, ela avisou, sua voz tremendo mais alta. Eu já enviei os arquivos para a nuvem. Me machucar não vai parar isso. Talvez não, o homem zombou, levantando o bastão. Mas isso a fará pensar 2 vezes antes de enviá-los para o imprensa. Ele balançou. Sunny se abaixou, o chifre de morcego quebrando a lâmpada ao lado dela. Ela gritou, se arrastando para trás, pegando um vaso de cerâmica pesado. Assim que o homem levantou o braço para um segundo golpe, um estalo ensurdecedor preencheu o corredor lá fora. O batente da porta estilhaçou-se. Os 2 homens congelaram. Parado no corredor, flanqueado por 3 guarda-costas enormes que pareciam ter sido esculpidos em granito, estava Julian Thorne, limpa a garganta. Julian não parecia um CEO. Ele parecia um predador. Ele não estava usando seu paletó de terno. Suas mangas estavam arregaçadas e seu rosto era uma máscara de raiva fria e não adulterada. Sugiro que você largue isso, Julian disse. Sua voz estava terrivelmente calma. O intruso hesitou. Quem diabos são? Julian assentiu para sua equipe de segurança. A violência foi precisa e acabou em 10 segundos. O chefe de segurança de Julian, um homem chamado Veronov, desmantelou os atacantes com eficiência profissional. Eles estavam no chão, amarrados com abraçadeiras e gemendo antes que Sunny pudesse sequer exalar. Julian pisou sobre os escombros e caminhou direto para Sunny. Ele não olhou para os atacantes. Ele não olhou para a tinta spray. Ele olhou apenas para ela. Você está machucada? Ele exigiu, examinando seu rosto. Eu estou bem. Sunny respirou, a adrenalina esvaziando de seu sistema, deixando-a tremendo. Como você soube? Tive uma equipe de segurança em você desde terça-feira, Julian admitiu. Eles me alertaram no momento em que esses homens entraram no prédio. Eu estava a 5 minutos de distância. Sunny o encarou. Você me fez ser seguida. Eu a tive protegida. Julian corrigiu severamente. Há uma diferença, e claramente era necessário. Ele olhou ao redor do apartamento destruído. Ele viu a pobreza em que ela vivia, os móveis rasgados, a ameaça na parede.
Sua mandíbula apertou até um músculo emplumar em sua bochecha. Faça uma mala, Julian ordenou. O quê? Faça uma mala, Sunny. Você não vai ficar aqui. Nem esta noite. Nunca mais. Eu não posso apenas Sunny, Julian disse. E pela primeira vez, ele usou o nome dela com uma suavidade que parou seus protestos. Ele estendeu a mão e gentilmente tirou um pedaço de pó de drywall de seu ombro. Você foi atrás de um tubarão por mim? Você pensou que eu deixaria você ser comida? Você está sob minha proteção agora. 10 minutos depois, Sunny estava na parte de trás do Maybach blindado de Julian, acelerando em direção a Manhattan. Eles não foram para um hotel. Eles foram para a cobertura da Torre 432 Park Avenue, a casa de Julian. Era um palácio no céu com vista para a cidade inteira. Era austero, moderno e solitário. Quarto de hóspedes é corredor abaixo à direita, Julian disse enquanto eles entravam. Ele caminhou até o armário de bebidas e serviu 2 bebidas fortes. Ele entregou uma a ela. Sunny pegou o copo. Suas mãos ainda tremiam. Obrigada. Julian inclinou-se contra a ilha de mármore, observando-a. Sterling cometeu um erro esta noite. Ele tentou me assustar, Sunny disse. Não! Julian balançou a cabeça, seus olhos escuros. Ele tornou pessoal. Negócios são negócios, Sunny. Posso perdoar espionagem corporativa. Posso perdoar insultos. Mas ninguém toca em minha gente. Minha gente. As palavras pairaram no ar. Sunny olhou para o bilionário. Ele estava disposto a começar uma guerra por ela. O gala anual do solstício de inverno é amanhã à noite, Julian disse de repente. Sterling estará lá. Ele está recebendo um prêmio de homem do ano por filantropia. Sunny zombou. Filantropia? O homem está envenenando Nova Jersey. Exato. Julian sorriu. Um sorriso cruel e afiado. Eu não ia ir, mas agora acho que deveríamos fazer uma aparição. Ele olhou para Sunny. Eu quero você lá comigo. Julian, sou uma garçonete. Eu não pertenço a uma gala. Você é a analista mais inteligente da minha firma. Julian disse firmemente. E amanhã não vamos apenas prender Sterling. Vamos destruí-lo na frente de todos que ele tenta impressionar. Vá dormir, Sunny. Amanhã vamos caçar. O grande salão de baile do Hotel Plaza era um mar de diamantes, smokings e sorrisos falsos. Era a maior noite do calendário social de Nova York. Marcus Sterling estava no centro da sala, segurando uma taça de champanhe, deleitando-se na adoração da elite da cidade. Ele se sentiu invencível. Seus homens tinham reportado que a garota tinha sido tratada. Então as portas duplas se abriram. A sala ficou quieta. O murmúrio da conversa morreu como uma chama privada de oxigênio. Limpa da garganta. Julian Thorne entrou. Ele usava um smoking preto que lhe caía como uma segunda pele, mas ninguém estava olhando para Julian. Eles estavam olhando para a mulher em seu braço. Sunny Vance usava um vestido longo até o chão de seda vermelha sangue profunda. Era sem costas, elegante e ousado. Seu cabelo estava preso para cima, revelando seu pescoço, e ela usava um colar de diamantes que Julian tinha tirado de seu cofre pessoal, uma peça valendo mais do que a casa inteira de Sterling. Ela não parecia uma vítima, ela parecia uma rainha. Sterling deixou cair sua taça de champanhe. Ela estilhaçou-se, espelhando o som do restaurante uma semana atrás. Julian guiou Sunny pela multidão. A multidão se abriu para eles como o mar vermelho. Eles caminharam direto até Sterling. Marcus, Julian disse agradavelmente. Parabéns pelo prêmio. O rosto de Sterling estava pálido, seus olhos disparando entre Julian e Sunny. O que você está fazendo aqui? Thorne, e com a ajuda. Sunny deu um passo à frente. Ela estava aterrorizada por dentro, mas ela canalizou cada grama de raiva que sentira quando viu seu apartamento destruído. Não sou a ajuda esta noite, Marcus, Sonone disse, sua voz suave. Sou a executora. Sterling riu nervosamente. Não sei do que você está falando. Aprenda uma corp, Sunny sussurrou.
Sterling estremeceu como se tivesse levado um tapa. Sei sobre as contas das Cayman, ela continuou, dando um passo mais perto, ignorando as centenas de pessoas os observando. Sei sobre as zonas úmidas. Sei que você pagou os inspetores em 2023. Você não tem provas, Sterling sibilou, suor perolando em sua testa. Temos as transferências bancárias, Julian interveio, aproximando-se de Sunny. E temos as filmagens da câmera de painel dos homens que você enviou ao apartamento de Sunny na noite passada. Eles estavam muito falantes uma vez que a polícia lhes ofereceu um acordo de delação premiada. Sterling olhou ao redor freneticamente. A sala estava encarando. Ele percebeu tarde demais que esta não era uma visita social. Segurança! Sterling gritou. Tirem essas pessoas daqui. Eu não faria isso. Uma voz profunda soou do lado. A multidão se moveu. O promotor distrital de Nova York, um homem severo chamado Robert Holloway, saiu de trás de um grupo de investidores. Ele estava segurando um mandado. Marcus Sterling, o promotor, disse: Você está sob prisão por negligência ambiental, extorsão e conspiração para cometer agressão. A sala irrompeu em ofegos. Câmeras piscaram cegamente. Sterling entrou em pânico. Ele atacou Sunny, sua pequena bruxa. Você arruinou tudo. Limpa na garganta. Ele agarrou o braço dela, seus dedos cravando em sua pele. Antes que ele pudesse puxá-la, Julian se moveu. Foi um borrão de movimento. Julian agarrou o pulso de Sterling, o torceu dolorosamente e o empurrou para trás. Sterling tropeçou em seus próprios pés e caiu no tapete vermelho em um amontoado. Julian ajeitou suas abotoaduras, olhando para seu rival. Eu lhe disse uma vez, Julian disse, sua voz ecoando pelo salão de baile silencioso. Ela está comigo. Toque nela de novo, e você não chegará ao carro da polícia. 2 oficiais puxaram Sterling para seus pés e o algemaram. Enquanto eles o arrastavam embora, gritando ameaças, a elite de Nova York virou seus olhos para Julian e Sunny. Foi uma vitória total. Mais tarde, naquela noite, na varanda da praça, longe das câmeras, Julian e Sunny olharam para a cidade. Você fez bem, Julian disse. Nós fizemos bem, Sunny corrigiu. Ela tremeu no ar frio. Julian tirou seu paletó de smoking e o colocou sobre os ombros dela. O calor disso, o cheiro dele a oprimiu. Então, o que acontece agora? Sterling se foi. Sua empresa está em ruínas. A fusão é uma bagunça. O que acontece agora? Julian virou-se para ela. Ele olhou para os lábios dela, então para seus olhos. O trabalho não está feito, ele disse. Estou adquirindo a empresa de Sterling. Vai ser uma bagunça para limpar. Preciso de um CFO para a nova aquisição. Os olhos de Sunny arregalaram-se. CFO? Julian, eu não tenho um diploma. Sou uma desistente. Não me importo com diplomas, Julian disse intensamente. Me importo com talento e lealdade. Você tem ambos. Pegue o emprego, Sunny. Sunny olhou para ele. Essa é a única razão pela qual você quer que eu fique? Julian deu um passo mais perto. A tensão que tinha estado crescendo entre eles desde a noite no restaurante finalmente estalou. Não, ele sussurrou. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi apaixonado, desesperado, o beijo de um homem que finalmente tinha encontrado sua igual. Sunny o beijou de volta, envolvendo seus braços em seu pescoço, a seda vermelha de seu vestido farfalhando contra sua camisa. Por um momento tudo estava perfeito, mas eles esqueceram uma coisa. Marcus Sterling era um homem com conexões. E mesmo algemado, ele tinha feito uma última ligação telefônica. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Manhattan, pintando o horizonte em ouro. Mas para Sunny Vance, o mundo estava prestes a ficar completamente escuro. As manchetes eram explosivas. Bilionário preso em gala. A cidade estava zumbindo com a notícia da queda de Marcus Sterling. Sunny sentou-se em seu novo escritório na Thorn Capital. Era uma suíte de canto com vidro do chão ao teto. Ela tomou um gole de seu café, olhando para a cidade em que sentiu que finalmente tinha um lugar.
Pela primeira vez em sua vida, ela não estava se preocupando com aluguel. Ela não estava se preocupando com o custo dos mantimentos. Ela se sentia segura. Essa segurança durou exatamente mais 10 minutos. Às 9h15 am, as portas duplas do pregão se abriram com uma violência que fez metade dos analistas saltarem de seus assentos. FBI, tirem as mãos de seus teclados. Ninguém se mova. Uma dúzia de agentes em corta-ventos invadiu o chão. Era o caos. Telefones foram batidos. Operadores congelaram. Sunny levantou-se confusa, seu coração pulando para sua garganta. Ela moveu-se em direção à sua porta de vidro, mas antes que pudesse abri-la, 3 agentes estavam lá. Sunny Vance, o agente líder latiu. Ele era um homem de ombros largos com olhos como pederneira. Sim, Sunny gaguejou recuando. Você está sob prisão por espionagem corporativa, fraude eletrônica e uso de informações privilegiadas. Limpa a garganta. As palavras a atingiram como golpes físicos. O quê? Não, isso é insano. Você tem a pessoa errada. Vire-se e coloque suas mãos atrás das costas. O agente comandou, puxando um par de algemas pesadas de aço. Julian, Sunny gritou, olhando em direção ao escritório do CEO. Julian, ajude. Julian Thorne irrompeu de seu escritório. Ele parecia impecável em um terno cinza carvão, mas seu rosto estava cheio de choque. Ele correu em direção à comoção. Que diabo é o significado disso? Julian exigiu, sua voz ecoando sobre o silêncio aterrorizado do pregão. Você não pode simplesmente invadir minha firma. Afaste-se, Sr. Thorne. O agente líder avisou, erguendo um distintivo. Este é um mandado federal. Recebemos uma denúncia anônima e um despejo de dados às 4 horas da manhã. Limpa a garganta. Parece que sua analista estrela aqui tem estado ocupada. O agente enfiou um tablet nas mãos de Julian. Ela tem vendido a descoberto as ações de Sterling usando uma conta descartável registrada nas Ilhas Cayman, sob o nome de seu falecido pai. O agente explicou alto, garantindo que todo o escritório pudesse ouvir, usando informações proprietárias que ela roubou de seus servidores. Há 2 milhões naquela conta, Sr. Thorne. Dinheiro que ela fez apostando contra as empresas que você estava analisando. Sunny sentiu o sangue escoar de seu rosto. Isso é uma mentira. Nunca abri nenhuma conta. Isso é impossível. Ela olhou para Julian, desesperada para que ele risse, para ligar para seus advogados para expulsar esses homens. Julian encarou o tablet. Ele rolou pelos dados. Ele viu as transferências bancárias. Ele viu o nome de Sunny. Ele viu os carimbos de tempo. Era uma armação, um trabalho de incriminação perfeito e hermético. Marcus Sterling tinha um interruptor de homem morto, um plano de contingência para destruir Sunny se ele alguma vez caísse. Por 10 segundos aterrorizantes e agonizantes, Julian não falou. Ele apenas encarou a tela. Então ele olhou para cima. Seu rosto estava irreconhecível. O calor, a paixão, a parceria que eles tinham compartilhado na noite anterior. Tudo tinha sumido, substituído pela máscara fria e impiedosa do CEO bilionário. Isso é verdade? Julian perguntou, sua voz desprovida de emoção. Não, Julian. Você me conhece. Você sabe que eu não faria. Os dados dizem o contrário. Julian interrompeu, cortando-a friamente. Ele entregou o tablet de volta ao agente. Ele ajeitou sua gravata, olhando para Sunny como se ela fosse uma estranha, como se ela fosse uma mancha em seu tapete. Levem-na, Julian disse. A sala ofegou. Sunny sentiu seus joelhos cederem. Julian, ela sussurrou, sua voz falhando. Se ela roubou da firma, ela paga o preço, Julian anunciou, virando-se para se dirigir a seus funcionários que encaravam. Tenho tolerância zero para traição. Tirem-na do meu prédio e segurança. Apaguem seus códigos de acesso agora. Julian, por favor. Sunny gritou enquanto os agentes agarravam seus braços.
O aço frio das algemas clicou em seus pulsos, mordendo sua pele. Julian virou as costas para ela. Ele entrou em seu escritório e bateu à porta. Ele fechou as persianas. Sunoni foi arrastada pelo escritório. Ela viu os rostos das pessoas com quem tinha trabalhado, a recepcionista que tinha zombado dela, os operadores que tinham tido inveja dela. Eles estavam todos assistindo com fascinação mórbida. Eu sabia que ela era uma fraude, alguém sussurrou. Uma vez garçonete, sempre garçonete, outro zombou. A caminhada até o elevador pareceu uma marcha fúnebre. Sunny foi empurrada para a parte de trás de um carro de polícia em frente ao prédio, luzes piscantes a cegando, enquanto paparazzi, alertados pelas pessoas de Sterling, tiravam fotos de seu rosto marcado por lágrimas. Ela tinha perdido tudo: sua reputação, sua liberdade e o homem que ela pensou que a amava. A cela de custódia era uma caixa de concreto que cheirava a alvejante e suor velho. Sunny sentou-se no banco de metal por 6 horas. Seu bom terno estava amassado. Sua máscara estava escorrendo. Ela estava tremendo, mas não conseguia parar de chorar. Ela repassou o momento no escritório repetidamente. Ele virou as costas. Ele nem mesmo pediu uma explicação. Ele apenas viu os números e a descartou. Ela pensou em seu pai, como ele tinha morrido endividado. Ela tinha tentado tanto escapar daquela vida. E agora ela ia para a prisão por um crime que não cometeu. Incriminada por um bilionário e abandonada por outro. Você é estúpida, Sunny. Ela sussurrou para si mesma, abraçando seus joelhos. Você foi tão estúpida em pensar que pertencia ao mundo deles. A pesada porta de metal se abriu com um estrondo. Vence, um guarda grunhiu. Seu advogado está aqui. Sunny não olhou para cima. Não tenho dinheiro para um advogado. Quero um defensor público. Já está pago. Mova-se. Sunny levantou-se, suas pernas dormentes. Ela foi levada por um corredor para uma sala de interrogatório à prova de som. Ela entrou. A porta clicou fechada e trancou atrás dela. Sentado na mesa de metal, não era um advogado. Era Julian. Sunny congelou. Uma onda de raiva pura e branca quente a envolveu, silenciando sua tristeza. Julian levantou-se. Ele parecia cansado. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um dispositivo preto elegante. Um bloqueador de sinal. Ele o colocou na mesa e o ligou. Então ele tirou seu paletó e o colocou sobre a câmera de segurança no canto. Sunoni o observou, tremendo de fúria. Você tem 5 segundos para explicar por que eu não deveria gritar pelo guarda. Sunny sibilou, sua voz tremendo. Você traidor. Você os deixou me arrastar para fora como um animal. Eu tive que... Julian disse rapidamente, sua voz baixa e urgente. Ele deu um passo em direção a ela, suas mãos erguidas em rendição. Sunoni, me escute. Os advogados de Sterling montaram isso perfeitamente. Era uma armadilha para ambos nós. Uma armadilha? Você parecia bem seguro em seu escritório enquanto eu estava sendo algemada. Pense, Sunny, Julian implorou. Se eu tivesse defendido você naquele pregão, o FBI teria me nomeado como co-conspirador. Eles teriam congelado os ativos da Thorn Capital. Eles teriam apreendido minhas contas. Eu teria ficado impotente para ajudá-la. Então, você me sacrificou para salvar seu dinheiro? Sunny cuspiu, lágrimas brotando novamente. É isso que é proteção de ativos? Não. Julian deu um passo mais perto, ignorando sua raiva. Sacrifiquei minha reputação para salvá-la. Eu tive que parecer uma vítima para poder ficar livre para operar do lado de fora. Ele puxou um pedaço de papel dobrado de seu bolso e o bateu na mesa. O chefe de Sterling me ligou 1 hora atrás. Ele viu as notícias. Ele me viu demitir você. Ele me viu virar as costas para você. Ele comprou a encenação, Sunny. Ele acha que eu te odeio. Ele acha que estou do lado dele agora. Sunny olhou para o papel. Era uma impressão de uma cadeia de mensagens de texto. Ao diretor,
Parece que a garota te queimou, Thorne. Eu tenho a chave de descriptografia para os logs reais do servidor. Prove que Sterling montou a transferência. Custa 5 milhões. Sunoni olhou para cima, sua respiração prendendo. Ele tem a prova. Ele tem. E estou me encontrando com ele em 30 minutos para comprar, Julian disse. Vou limpar seu nome, Sunny. Eu juro. Sunny buscou seus olhos. Os olhos cinzentos que tinham parecido tão frios esta manhã agora estavam ardendo com intensidade e medo. Medo de perdê-la. Por que você não me disse? Ela sussurrou. Não podia arriscar que sua reação fosse falsa, Julian admitiu suavemente. O FBI estava observando cada músculo em seu rosto. Se você não parecesse genuinamente devastada, eles teriam suspeitado de conluio. Eu tive que partir seu coração para salvar sua vida. E eu me odeio por isso. Ele estendeu a mão e pegou suas mãos frias. Mas ainda não terminamos, Julian disse, sua voz endurecendo. O guarda lá fora está em minha folha de pagamento por 5 minutos, mas os microfones no corredor estão vivos. Precisamos vender isso. Precisamos fazer com que acreditem que este relacionamento está morto. Ele apertou as mãos dela firmemente. Preciso que você grite comigo, Sunny. Preciso que você diga tudo o que sempre quis dizer a um homem como eu. Faça-os acreditar. Sunoni assentiu lentamente, entendendo as apostas. Ela canalizou todo o medo, a humilhação, a exaustão das últimas 24 horas. Ela respirou fundo. Ela puxou suas mãos dele violentamente. Seu bastardo! Sunny gritou. O som cru e penetrante ecoou nas paredes de concreto. Eu te dei tudo. Eu salvei sua empresa e você me jogou aos lobos. Julian deu um passo para trás, levantando a voz para igualar a dela. Fiz o que era necessário para a firma. Você é um passivo, Sunny. Sou um ser humano, Sunny guinchou, pegando uma cadeira de plástico e atirando-a contra a parede. O estrondo foi ensurdecedor. Saia. Nunca mais quero te ver. Espero que você perca cada cheiro. Você está acabada nesta cidade, Vance. Julian gritou de volta. Ele se moveu para a porta e bateu nela com o punho. Guarda, tire-me daqui. Ela é louca. A fechadura caiu. A porta pesada abriu-se. Um guarda assustado olhou para dentro. Julian pegou seu paletó da câmera e seu bloqueador da mesa. Ele passou furioso pelo guarda, ajeitando a gravata, parecendo furioso. Ele não olhou para trás para Sunny. Mas enquanto ele caminhava pela moldura da porta, escondido da vista do guarda por seu próprio corpo, ele baixou a mão para seu lado e bateu os dedos contra sua perna 3 vezes. Eu te amo. A porta bateu fechada, deixando Sunny sozinha no silêncio. Mas desta vez, ela não estava chorando. Ela sentou-se no banco de metal, limpou o rosto e esperou. A garçonete tinha terminado de servir. Era a hora da conta. Por 48 horas, Sunny Vance sentou naquela cela. Ela não dormiu. Ela mal tocou na comida. Ela apenas repassou os 3 toques de Julian em sua perna. Eu te amo. Era uma tábua de salvação. Mas enquanto as horas se arrastavam, a dúvida começou a se infiltrar como um mofo preto. E se fosse apenas um gesto? E se o diretor de TI não aparecesse? E se Julian decidisse que 5 milhões era um preço muito alto para pagar por uma garçonete? Na manhã do 3º dia, a pesada porta de aço zumbiu alto. Sunny levantou-se, alisando sua saia amassada. Ela esperava ver um guarda com uma bandeja de gororoba. Em vez disso, a porta abriu-se para revelar Robert Holloway, o promotor distrital de Nova York, o mesmo homem que tinha prendido Sterling na gala. Atrás dele estava o agente líder do FBI que a tinha algemado, parecendo atipicamente envergonhado. Senhorita Vance, o promotor disse, sua voz ecoando na pequena sala de concreto. Por favor, venha conosco. Estou sendo transferida para Rikers? Sunny perguntou, sua voz rouca. Não, o promotor disse, dando um passo para o lado.
Você está sendo libertada. Todas as acusações foram retiradas com prejuízo. Sunny piscou, as luzes fluorescentes picando seus olhos cansados. O quê? Recebemos novas provas esta manhã. O agente do FBI murmurou, evitando contato visual. Logs de servidor criptografados da Sterling Industries. Eles provam conclusivamente que a conta nas Caymans foi aberta pelo endereço IP pessoal de Marcus Sterling. As ordens de transferência foram forjadas. Você foi a vítima de um roubo de identidade de alto nível. Sunny soltou um fôlego que sentiu que tinha estado prendendo por 3 dias. Seus joelhos vacilaram, mas ela recusou-se a cair. Você está livre para ir, senhorita Vance. Temos um carro esperando para levá-la para casa. Sunny saiu da delegacia. O ar lá fora estava denso com chuva, o céu cinzento espelhando sua exaustão. Ela desceu os degraus, esperando um carro de polícia. Em vez disso, um Maybach preto elegante e familiar estava em marcha lenta no meio-fio. A porta traseira abriu-se. Sunny hesitou. Ela olhou para o interior escuro. Então ela se roubou e deslizou para dentro. Julian estava lá. Ele parecia terrível. Sua gravata estava desamarrada. Seus olhos estavam injetados de sangue. E ele tinha uma sombra de barba por fazer em sua mandíbula geralmente limpa. Ele parecia um homem que não tinha dormido em uma semana. Assim que a porta se fechou, selando-os no luxo silencioso do carro, Julian virou-se para ela. Ele não disse uma palavra. Ele apenas estendeu a mão, sua mão tremendo ligeiramente, e tocou sua bochecha. Sinto muito, ele arranhou. Eu sinto muito, muito. Sunny olhou para ele. Ela viu o custo que isso tinha cobrado dele. Você conseguiu? Ela perguntou suavemente. Comprei o Drive, Julian assentiu. Custou-me 5 milhões. Eu limpo a garganta, o levei para a sede do FBI, pessoalmente às 6 Max. Eu lhes disse que se eles não a libertassem até o meio-dia, eu processaria o Departamento de Justiça por prisão indevida e faliria todo o departamento. Sunny soltou uma risada curta e seca. Você ameaçou o FBI. Estava ficando sem paciência, Julian disse. Ele encostou a cabeça para trás contra o assento de couro, fechando os olhos por um momento. Aqueles foram os 3 dias mais longos da minha vida. Pensando em você naquela cela, pensando em como eu te coloquei lá. Você me tirou, Sunny disse. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Tava frio. Você manteve sua palavra. Onde você quer ir? Julian perguntou, abrindo os olhos. Casa, um hotel. Onde quiser. Sunny olhou pela janela para a cidade passando. Ela viu os restaurantes, os escritórios, as pessoas correndo para o trabalho. Ela não era a mesma pessoa que tinha entrado naquela cela. Ela era mais dura agora, mais forte. Leve-me de volta para onde começou, Sunny disse. Julian olhou para o motorista, o Obsidian. O restaurante estava fechado para um evento privado, mas as luzes estavam fracamente acesas, lançando um brilho dourado quente sobre as mesas de mogno. A tempestade rugia lá fora contra o vidro, mas dentro estava silencioso. Charles, o metro que uma vez tinha tentado demiti-la, estava esperando na porta. Quando ele viu Sunny, ele não zombou. Ele fez uma reverência profunda, respeito genuíno em seus olhos. Senhorita Vance, Charles disse suavemente. Sr. Thorne, sua mesa está pronta. Ele os levou para a mesa 1, a mesma mesa onde Julian tinha gritado com ela, a mesma mesa onde ela tinha derramado o vinho. Eles sentaram. Limpa da garganta. Charles serviu uma garrafa de Petrus 1982, um vinho valendo mais do que um carro, e desapareceu nas sombras. Por um longo tempo, eles apenas beberam o vinho e ouviram a chuva. Então, Sunny disse, quebrando o silêncio, Sterling se foi. Sua empresa está em ruínas. A fusão é uma bagunça. O que acontece agora? Julian enfiou a mão no bolso de seu paletó. Ele não tirou um talão de cheques desta vez. Ele puxou um documento grosso encadernado em couro. Ele o deslizou pela mesa. O conselho de diretores se reuniu esta manhã. Julian disse,
A aquisição da Sterling Cade está prosseguindo, mas as ópticas são um pesadelo. Os acionistas estão apavorados. Eles precisam de uma nova narrativa. Eles precisam de um líder que não faça parte da velha guarda. Alguém que lutou contra a corrupção e venceu. Sunny olhou para o documento. Não era uma oferta de acordo. Era um contrato de trabalho. Cargo, diretor executiva-chefe. Entidade, Sterling Cade Logistics, uma subsidiária da Thorn Capital. Salário base $2.500 de opções de ações. Sunny encarou os números. Ela olhou para Julian, sua boca ligeiramente aberta. Você quer que eu dirija a empresa? Ela sussurrou. Julian, tenho 23. Eu era uma garçonete 2 semanas atrás. Você é a pessoa mais inteligente que já conheci. Julian disse intensamente, inclinando-se para a frente. Você encontrou a fraude quando toda a minha equipe a perdeu. Você enfrentou Sterling. Você me enfrentou. Você sobreviveu à prisão e saiu perguntando, o que vem a seguir? Ele pausou, sua voz suavizando. Não quero um subordinado, Sunny. Tenho milhares de funcionários que me dizem o que quero ouvir. Não preciso de mais deles. Preciso de um parceiro. Preciso de alguém que me olhe nos olhos e me diga quando estou errado. Eu preciso de você. Sunny passou os dedos sobre a escrita em relevo do contrato. CEO. Era um título que ela nunca tinha ousado sonhar, mesmo antes de seu pai morrer. Era poder. Era segurança. Era uma chance de mudar a indústria para que pessoas como seu pai não fossem esmagadas por ela. Ela olhou para Julian. Ela viu o homem que tinha gritado com ela, o homem que a tinha protegido, o homem que a tinha traído para salvá-la. Ela pegou a pesada caneta tinteiro deitada na mesa. Ela pairou a caneta sobre a linha de assinatura, então parou. Ela olhou para ele com um brilho afiado e perigoso em seus olhos. Tenho uma condição, Sunny disse. Julian não piscou. Nomeia. Dobre o salário. Um assento no conselho principal. É seu. Não, Sunny disse calmamente. Minha condição é pessoal. Ela inclinou-se, espelhando a postura que tinha assumido naquela primeira noite. Você é meu parceiro. Você é meu igual. Mas se você alguma vez gritar comigo de novo, limpa a garganta. Se você alguma vez me desrespeitar em público ou privado, não vou apenas me demitir. Vou pegar esta empresa. Vou pegar seus clientes e vou enterrar a Thorn Capital tão fundo que os arqueólogos não a encontrarão. O silêncio esticou por um batimento cardíaco. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo rosto de Julian Thorn. Não era o sorriso presunçoso, arrogante de um bilionário. Era o olhar de um homem que finalmente tinha encontrado a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Eu não esperaria menos. Julian sussurrou. Ele estendeu a mão pela mesa e cobriu a mão dela com seu acordo. Sunny assinou o papel com um floreio. A tinta encharcou a página, selando seu destino. Sunny Vance, a garçonete de Queens, tinha ido embora. Limpa-lhe a garganta. Em seu lugar, sentou a CEO de um império multibilionário. Julian levantou-se e ofereceu sua mão a ela. Sunny a pegou, levantando-se em seu terno amassado, sentindo como se estivesse usando uma armadura. Ele a puxou para perto, envolvendo seus braços em sua cintura, enterrando seu rosto em seu pescoço. Vamos para casa, CEO Vance, ele murmurou contra sua pele. Vamos para casa, Sr. Thorn, ela respondeu. Eles saíram do Obsidian de mãos dadas, saindo para a noite de Nova York. A chuva tinha parado, as nuvens tinham se separado, e pela primeira vez em semanas, as estrelas estavam visíveis acima da cidade, brilhantes, afiadas e ilimitadas. Que viagem! De derramar vinho em um bilionário a assinar um contrato multimilionário como CEO, Sunny Vance provou que a verdadeira força não é sobre nunca cair. É sobre o quão duro você luta quando se levanta de novo. Ela transformou sua maior humilhação em sua maior vitória. E no processo, ela domou o lobo mais perigoso de Wall Street. Esta história é um lembrete para nunca deixar ninguém definir seu valor por seu título de cargo.
Marcus Sterling pensou que poderia esmagá-la, porque ela era apenas uma garçonete, mas ele esqueceu que diamantes são feitos sob pressão. E Julian, ele finalmente aprendeu que um verdadeiro casal poderoso é construído sobre respeito, confiança e talvez apenas um pouco de medo. Se você amou esta história de vingança, romance e justiça, por favor, clique no botão de curtir até que ele fique azul. Isso realmente ajuda o algoritmo a mostrar essas histórias para mais pessoas. Certifique-se de se inscrever e ligar o sino de notificação para não perder o próximo episódio. Tem uma história louca vindo a seguir sobre uma babá que descobre que seu chefe é um rei secreto. Se você fosse Sunny, você teria perdoado Julian pela prisão falsa ou você teria pegado o emprego e então o demitido? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir.